Num momento quando ninguém espera, estaremos entre nuvens no céu. Veremos então o rosto a brilhar, Jesus nosso libertador. Sua noiva, vestida com esplendor, finalmente unida ele estará. Na terra, porém, onde a ira de Deus, até Cristo conosco voltar, reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre, pra sempre, em nova terra serviremos nosso Pai. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre, pra sempre, em nova terra serviremos nosso Pai. Temos nós que desprezar os prazeres terreais, pois existe lugar de alegrias eternas, sob a lei de Deus viver, almejando estar lá, nessa pátria de esplendor, e a Cristo encontrar. Nossa pátria está nos céus, prosseguir.
excelentes valores adornam essa pátria de grande esplendor. Derramou doce paz, alegria, já não mais haverá morte ou dor. Toda luta aqui Logo findará, pois em breve nos levará ao nosso lar. Nossa pátria está nos céus, nos sintamos para lá, desprezando o mundo vil e os prazeres que lhe dá. Nossa pátria está nos céus, reino de real valor, alegria, eterno amor, onde reina foi meu Jesus quem me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu por mim tão pobre pecador. Que excelsa graça, que amor, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu
Uma boa noite, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. A palavra do nosso Deus nos diz em Esdras, capítulo 8, versículo 22, a parte final do versículo: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Esdras, capítulo 8, versículo 22. Muito importante, meus queridos, que cada um de nós encontremos a nossa motivação e satisfação em servir ao nosso Deus, não só pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas principalmente por tudo aquilo que Ele representa, significa para cada um de nós. Então seja bem-vindo à nossa transmissão. Se é o seu desejo poder ouvir a voz de Deus, seja através dos hinos ou até mesmo através da pregação, é o tempo, vamos dizer, aceitável para que o nosso coração esteja diante do Senhor e toda a nossa atenção também esteja diante dele. Então, muito obrigado por sua audiência. Caso tenhamos algum problema com a internet, sabem, transmissões online sempre são passíveis de qualquer problema. E também ao vivo, às vezes, acontece alguma situação ou outra. Mas, de qualquer forma, meus irmãos, é muito bom estar com todos vocês esta noite. E eu quero convidar a todos vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos e nós vamos orar ao nosso Deus. Oremos, então. Nosso Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite, por cada um dos irmãos ou por todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. O meu desejo e oração é que o Senhor, o Espírito Santo, os encontre e realmente, Pai, trabalhe em cada vida, em cada coração, para que a sua necessidade, a necessidade de cada um, ó Deus, possa ser suprida. A necessidade espiritual, ó Deus. Que a nossa atenção esteja 100% para honrar ao Senhor, para ouvir a sua voz e que o Senhor fale conosco através da sua palavra, dos hinos que nós cantaremos, de tudo aquilo que faremos. Nós agradecemos ao Senhor e lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós teremos algumas coisas hoje um pouco diferentes. Vamos ter também alguns hinos novos aí. Serão pelo menos 2 hinos que eu creio que... um, com certeza, nós nunca cantamos aqui. Já ouvimos muitas vezes, mas cantar mesmo nunca cantamos. O outro faz muito tempo que nós não cantamos. Eu não sei se nós já cantamos aqui na igreja desde que eu estou aqui. Mas, enfim... Vamos para o nosso versículo, meus irmãos. Vamos colocar a nossa tela dividida aqui. Vamos todos falar juntos, então, Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Deus abençoe a sua palavra. Teremos agora, meus queridos irmãos, os hinos que são tão preciosos para cada um de nós. Nós vamos começar cantando então o hino que foi pedido no domingo, número 89 do Cantor Cristão, O Poder do Sangue. Então vamos cantar alegres 89 do Cantor Cristão, O Poder do Sangue.
Muito bem, então, meus queridos irmãos, vamos já cantar o próximo hino? Vamos cantar do cantor cristão, número 285, Alvo Supremo. Então vamos cantar alegres este hino e já volto com os avisos. 285, Alvo Supremo. Muito bem, meus amados irmãos, como vocês notam, algumas vezes alguns hinários acabam mudando um pouco uma palavra ou outra dos hinos, então não tem muito problema, tá? Então, uma grande bênção nós cantarmos esse hino. Então vamos para os nossos avisos, que depois eu tenho uma mensagem especial do nosso querido pastor Valcides. Então vou novamente colocar aqui a tela dividida. E, meus queridos, nós ainda estamos com o nosso culto de domingo pela manhã sendo presencial. Pelo menos na primeira quinzena, se Deus permitir que as coisas permaneçam ou melhorem, nós retornaremos com o culto presencial na segunda quinzena de outubro. Porém, por enquanto, nós faremos apenas o culto de domingo de manhã. E aqui, meus irmãos, eu quero falar novamente com vocês, deixa eu só colocar aqui. Eu quero falar com vocês, sendo bem franco, meus queridos, graças a Deus nós temos tido um bom número de irmãos na nossa igreja. Então, eu quero fazer um pedido especial para todos vocês. É muito importante que vocês nos avisem com antecedência se vocês virão ou não. Mesmo que você tenha planos, e às vezes aconteça de não poder vir, que você nos avise. Por quê? Porque nós temos um número de 30 pessoas. Infelizmente, não temos como passar desse número. Nós tivemos, graças ao Senhor, uma família nos visitando no último domingo, e eram 4 pessoas. Então, se acontecer de nós chegarmos a 30 pessoas, lamentavelmente, nós não poderemos permitir que ninguém mais entre. Então, para evitar qualquer tipo de constrangimento, é muito importante que vocês nos avisem, no máximo até no sábado pela manhã, para que nós possamos, então, arrumar a igreja, porque acontece de nós deixarmos os bancos preparados para as famílias, e deixo claro, irmãos, que as recomendações são que as pessoas da mesma família possam sentar juntos.
Mas, por outro lado, nós não vamos obrigar ninguém ou a sentar juntos ou sentar separados. De qualquer forma, os bancos estarão prontos e também as cadeiras estarão prontas. Mas para que nós possamos agir e fazer o melhor para todos vocês que virão ao culto presencial, é muito importante que vocês nos avisem com antecedência. Então, outra coisa, por favor, se caso for trazer visitante, também é importante nos avisar, porque pode ser também um constrangimento se caso você chega com alguma pessoa ou pessoas e a igreja já vai estar com a sua lotação completa. Então, meus queridos, nós não queremos de qualquer maneira constranger ninguém, queremos evitar todo tipo de situação e para isso é necessário, importantíssimo que todos vocês trabalhem conosco. Vocês precisam nos avisar, precisam deixar claro da sua intenção. Porque se pelo menos você, como aconteceu, usar o exemplo da irmã Kimberly. Irmã Kimberly me ligou no domingo pela manhã dizendo que não estava bem. Então é uma situação que é compreensível. Ela tinha avisado que viria, mas por motivos de saúde ela não pôde vir. Então esse tipo de situação é completamente compreensível. Então, por favor, nos avise com antecedência, seja a sua intenção ou até mesmo a sua confirmação, beleza? Então vamos prosseguir com os nossos avisos. Meus queridos, a transmissão ela continuará agora, culto e escola dominical. Lembrando a todos que nós, a partir deste domingo, iniciaremos a transmissão mais cedo, às 18 horas. Então, esse próximo domingo, a partir desse próximo domingo, as nossas transmissões e futuramente durante a pandemia, os cultos da noite no domingo serão às 18 horas. O culto de oração permanece no mesmo horário, às 20 horas e no mesmo dia, quarta-feira. Ok? Queremos também convidar a todos para o nosso painel de perguntas e respostas desta sexta-feira. Pastor Michael dará continuidade ao tema do casamento e criação de filhos. Continuidade por quê? Porque quando ele estava falando sobre o casamento e suas crises, surgiram perguntas acerca da criação de filhos e nós decidimos então fazer um painel especial. O pastor Michael vai retornar então essa sexta-feira e aí os irmãos podem enviar os convites para os seus familiares, para os seus amigos, enfim, mas programem-se para estar conosco. Mesmo que você não seja pai, mesmo que você não seja mãe, é muito importante aprender sobre o que a palavra de Deus diz sobre este assunto. Tá certo? Agora, meus irmãos, eu quero novamente voltar aqui à sua tela e dizer a vocês o seguinte. Pastor Valcides entrou em contato comigo há algumas semanas atrás, bem dizer, foi quando eu estava isolado por conta do Covid. Ele entrou em contato comigo falando sobre um trabalho que eles tinham iniciado ali no interior do Amazonas. Então, ele simplesmente deu relatório e eu perguntei para ele se de alguma forma nós poderíamos ser úteis. Então ele me disse que esta igreja, que daqui a pouco vocês vão ver um vídeo rápido, eles estão levantando o telhado. Então todos aqueles que sentirem desejo de ofertar para essa finalidade, no domingo nós receberemos então os valores para enviar para o pastor Valcides. Se porventura você não puder vir no domingo, você nos avise que de alguma forma nós podemos dar um jeito para que a sua oferta possa ser direcionada para missões. Eu vou passar para vocês, são 2 vídeos curtos de no máximo 2 minutos cada um. Então vai dar uma boa compreensão de como é o ministério ali que o pastor Valcides está iniciando no interior do Amazonas. Estamos aqui no segundo dia que nós iniciamos aqui a construção do Templo Batista aqui em Paraná do Comprido. Estamos aí com a nossa equipe, homens que têm se colocado à disposição para ajudar na obra de Deus. Nós estamos muito gratos a Deus pelo privilégio, mais uma porta aberta para que as pessoas ouçam o Evangelho, creiam em Jesus Cristo e sejam salvos. Então, peço que vocês orem por essa obra que está apenas no início, há muita coisa para fazer, mas cremos que o Senhor, que é o provedor de todas as coisas, há de suprir todas as necessidades.
Um abraço a todos os nossos irmãos que estão em oração, que amam missões, que apoiam, que cada vez mais sejam usados na obra do Senhor. Um abraço especial a todos os nossos irmãos. Bom, meus irmãos, estamos aqui no terceiro dia, 2 dias e meio de trabalho, muito suor derramado, mas muitas bênçãos alcançadas. Estamos aqui já encerrando essa primeira etapa da construção do templo e agradecemos a Deus as orações e todos os irmãos que se dispuseram a vir, aqueles que ofertaram também. Nós somos gratos a Deus pelo esse trabalho de parceria. Que Deus abençoe a cada um e que o Senhor nos ajude a avançarmos, fazermos a obra do Senhor enquanto é tempo, aproveitar os privilégios que Ele tem nos dado. Um grande abraço, um forte abraço a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe e que a nossa visão, a visão da igreja, amplie cada vez mais para a honra e glória do nome de Jesus. Ok, obrigado, um abraço a todos. Muito bem, então, meus queridos irmãos, conforme vocês viram, o pastor Valcides enviou esses vídeos e o segundo vídeo que foi enviado, eles já tinham então uma parte das ofertas para o levantamento das paredes. Ele me informou que falta então uma parte para poder colocar o telhado. Ele me informou alguns valores, mas de qualquer forma, irmãos, o que for de coração vai ser importante para o ministério ali do pastor Valcides. E nós procederemos, eu creio que é importante procedermos da mesma forma que temos feito. Tudo aquilo que os irmãos, que nós contribuirmos, então a nossa igreja, o caixa da igreja, então dobrará esse valor para poder enviar ali para pastor Valcides. Já temos procedido dessa forma algumas vezes e tem sido grandes bênçãos, porque nós podemos auxiliar os nossos missionários e todo o trabalho que eles têm feito para a honra e glória do nosso Deus. A cidade é Paraná do Comprido, como o pastor Valcides disse, e lembrando que ali eles não têm estradas, né, de Urucará, onde é a cidade dele, para esse lugar, então é barco que eles têm que andar. O pastor até me falou quanto tempo é de barco até lá, mas eu confesso que esqueci. Então, vamos fazer dessa forma, meus irmãos. Todos vocês que quiserem, de alguma forma, contribuir para o ministério ali do pastor Valcides, para colocarem as telhas na igreja, entrem em contato comigo no particular ali no WhatsApp, e aí então nós poderemos combinar de que forma os irmãos poderão ser bênçãos para o ministério ali no Amazonas, tá bom? É isso, meus irmãos. Vamos para o hino desta semana. Os irmãos se lembram que cada dia ou cada semana nós estamos cantando hinos diferentes, aprendendo hinos diferentes. E hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos cantar um hino que nós já ouvimos muitas vezes e que sim, consegui a partitura dele e foi cantado na Igreja Batista Manancial. Nós vamos cantar então essa noite o hino Que Excelsa Graça. Nós vamos poder acompanhar, muitas vezes já ouvimos aí no pré e no pós-lúdio, e agora nós poderemos cantar, você pode acompanhar a letra, e tanto hoje quanto domingo à noite vamos fazer o hino da semana. Vamos cantar então, meus irmãos, colocarei aqui na sua tela e nós poderemos cantar.
Muito bem, meus irmãos, vamos já cantar o nosso último hino desta noite. Um hino que creio que não me lembro de nós já termos cantado aqui na igreja, mas de qualquer forma, vamos cantá-lo, 498, A Bela Cidade. Se caso você tenha o seu cantor cristão em mãos, talvez você vai notar uma palavra ou outra diferente, mas vamos cantá-lo, é um hino maravilhoso e realmente para mim foi uma inspiração poder colocá-lo aqui para nós podermos cantar essa noite. Vamos cantar 498, A Bela Cidade. Say
Opa, estava quase voltando ali para quase voltando para o primeiro hino, mas uma grande bênção, não é mesmo, irmãos? Cantarmos sobre a eternidade, sobre o porvir, é realmente maravilhoso. E tem uma curiosidade esse hino que com certeza alguns de vocês devem ter notado, né? Foi gravado no interior de São Paulo, por isso que o R bem puxado, né? O mortal. Mas de qualquer forma, irmãos, a mensagem é maravilhosa e um aviso aí para a irmã Kimberly, seria excelente se nós cantarmos um dia com o coral esse hino, quando nós pudermos então retornar com as nossas atividades normais, amém? Muito bem, então, meus irmãos, vamos para o tempo da pregação da Palavra de Deus. Eu quero convidar a todos vocês que abram aí as suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5. Nós estamos dando prosseguimento ao estudo que começamos na semana passada, falando sobre contentamento e insatisfação. Meus irmãos, novamente eu tenho que pedir perdão a vocês, eu acabei não conseguindo colocar todas as passagens a tempo para colocar na sua tela. Eu tenho tido algumas responsabilidades para poder colocar em dia em relação à universidade, então está bem puxado meu tempo. E acabei aqui me embananando todo, não consegui colocar todos, então vamos ler todos. Eu sei que vocês estão com as suas Bíblias. Se caso não estiverem, não tem problema, eu lerei todos os versículos e vocês podem nos acompanhar. O versículo tema desse estudo é Hebreus capítulo 13, versículo 5. Quero convidar todos vocês que vão para lá. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5, a palavra de Deus nos diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Vamos orar mais uma vez, meus queridos irmãos. Oremos. Pai de amor, Deus de misericórdia, em nome de Jesus, nós chegamos na presença do Senhor, clamando que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Sejamos pessoas, ó Deus, que realmente fixem os olhos naquilo que o Senhor nos deu, naquilo que o Senhor tem suprido para cada um de nós e não aquilo que muitas vezes o nosso coração pecaminoso almeja. Ou então, ó Deus, se porventura almejarmos coisas maiores, que sempre coloquemos diante do Senhor, para que, segundo a sua vontade, essas coisas possam ocorrer. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu acabei esquecendo de falar para vocês, por favor, coloquem aí os seus pedidos de oração, seja no grupo da igreja ou então aqui no Facebook, nos comentários, que aí no final nós vamos ler e colocar no mural de oração. Amém? Meus irmãos, nós começamos então a falar na semana passada acerca do contentamento e insatisfação. Falamos que, lamentavelmente, muitos crentes estão insatisfeitos com as suas vidas. E eu não digo na questão espiritual, eu digo na questão material. O grande problema é que o cristão que realmente tem frequentado uma igreja que prega a palavra de Deus, é confrontado com muitas doutrinas errôneas que principalmente são propagadas pelas mega-igrejas. Mega-igrejas que estão hoje nos mais diversos canais de televisão, nos mais diversos horários. Então, o que é dito ali muitas vezes torna-se verdade absoluta, principalmente para os incrédulos. E aí, meus irmãos, acaba que muitos crentes tomam para si aquelas mentiras como se fossem verdades. O que é necessário nós entendermos é que tudo aquilo que nos é necessário, tudo aquilo que é importante nós termos, Deus nos deu. Até hoje, até o momento, tudo aquilo que você tem é o que realmente Deus entende que é o melhor para cada um de nós. E aí, meus irmãos, como nós falamos na semana passada, os crentes nós crentes, muitas vezes estamos insatisfeitos com a nossa casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com a igreja, com o pastor, com os irmãos em Cristo. É uma insatisfação geral no trabalho e em todos os lugares. E aí acaba se caindo em alguns erros que nós falamos na semana passada e já já eu vou dizer para vocês.
Mas como nós falamos também, e eu estou apenas lembrando daquilo, recapitulando aquilo que nós falamos na semana passada, muitas vezes pessoas creem que o ter e não o ser é a base da sua felicidade. Então, meus irmãos, não é aquilo que nós temos materialmente que deve nos fazer felizes, mas sim aquilo que nós somos. Porque o crente verdadeiro entende que todas as coisas não vêm do seu suor. Todas as coisas vêm de Deus, claro, em consonância, ou na verdade, junto com o nosso trabalho, porque a Bíblia também diz que aquele que não trabalha, não come. Então a Bíblia não nos conduz à preguiça, pelo contrário, cada um deve fazer a sua parte. Mas se nós temos feito a nossa parte, nós também precisamos procurar a Deus, buscar a sua vontade nas nossas vidas. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes temos orado ao Senhor e perguntado se nós devemos fazer determinada coisa, determinado gasto, sejam coisas corriqueiras ou até mesmo coisas grandiosas, e algumas vezes acabamos perdendo a nossa paz, a nossa felicidade, por conta de situações que lamentavelmente nós não temos como voltar atrás. Então, eu já disse para vocês em outras oportunidades que eu creio que algumas situações que nós passamos faz parte do aprendizado de Deus. Por quê? Porque vocês sabem que às vezes nós só aprendemos quando nós quebramos a cara, não é verdade? Então, nós falamos o seguinte: Epícoro, um notável filósofo grego, ele dizia com muita propriedade: nada é o bastante para o homem para quem o suficiente é muito pouco. Entenderam? Então nada é suficiente. Aliás, perdão, nada é o bastante para o homem para quem o suficiente é muito pouco. Então aí nós falamos sobre os insatisfeitos. Nós vimos na semana passada os sinais da insatisfação. E quais são esses sinais? Nós falamos sobre os judeus, o povo de Israel, quando estava no deserto, recém-saído do Egito, eles estavam murmurando contra Deus por conta do maná que Deus havia providenciado. Notem, eles não pagavam nada pelo maná, eles não precisavam trabalhar pelo maná, mas para conseguir o maná, mas ainda assim eles estavam lembrando das coisas que eles tinham quando estavam sendo afligidos pelos egípcios. Eles olharam para trás, realmente tiraram os seus olhos de Deus e colocaram naquilo que era passageiro, naquilo que realmente não era o melhor de Deus para eles. Então eles murmuraram contra Deus e trouxeram para si a ira de Deus. Quantas vezes, irmãos, Deus não os julgou e muitos, milhares de homens, de pessoas morreram por conta da desobediência do povo. Inclusive, irmãos, pela falta de fé, eles permaneceram 40 anos no deserto. Nós também falamos sobre um dos sinais da insatisfação, é o mundanismo. Falamos sobre o filho pródigo. Infelizmente, os seus olhos estavam nas coisas que o mundo poderia te dar. Ele pegou a sua parte das riquezas do seu pai e ele foi gastar. E você bem sabe, enquanto você tem dinheiro, enquanto você está bancando as coisas para outras pessoas, você é o cara, você é amigo de todo mundo, você é uma pessoa ótima, você é uma pessoa boa. Fica sem dinheiro para você ver. Fica sem dinheiro para ver se as pessoas vão te procurar, para ver se as pessoas que te rodeavam vão continuar do seu lado. Não, irmãos, esse mundo está repleto de pessoas que realmente estão estão ao nosso redor porque querem levar algum tipo de vantagem. Então nós precisamos cuidar até mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia diz que o amigo verdadeiro, na verdade, diz que leais são as feridas feitas pelo que ama. Então o seu amigo verdadeiro não vai ser aquele que vai passar a mão na sua cabeça quando você estiver fazendo alguma coisa errada. É aquele que vai lhe apontar o erro, é aquele que vai lhe dizer para que pense, para que não faça. E aqueles que realmente querem o seu mal, não estão preocupados com o seu bem-estar. Querem que realmente você troque os pés pelas mãos. Com licença, irmãos. Desculpem.
Então, nós vemos que muitas pessoas que acabam nos cercando são aproveitadores. E o mundanismo fez parte justamente da vida do filho pródigo porque os seus olhos não estavam no benefício que aquelas riquezas ou até mesmo que tudo aquilo que o seu pai e a sua família fez, mas os seus olhos estavam naquilo que o mundo poderia lhe dar. Ele não estava satisfeito com a vida que o seu pai deu, ele queria a vida que o mundo pôde dar. E finalmente, um dos sinais de insatisfação que nós vimos na semana passada foi a traição. Nós falamos sobre Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele traiu Jesus não somente por conta das 30 moedas de prata, mas principalmente porque o que ele pensava sobre Jesus era que Jesus seria o rei que viria estabelecer o reino, e aí sim ele poderia levar vantagem sobre todas as pessoas, porque a Bíblia o chama de ladrão. Ele roubava a própria bolsa que recebia ofertas para os pobres. Então Judas Iscariotes era o tipo de pessoa que também era um aproveitador. E a partir do momento que ele entendeu que o reino de Jesus não seria da forma que ele pensava estabelecido, ele traiu o Senhor. Então a sua insatisfação trouxe para ele a morte eterna, mesmo estando diante de Jesus. Eu já ouvi um termo muito interessante que diz o seguinte, que Judas morreu de fome estando na casa de pão. É como se ele morasse num lugar onde tinha muito pão, mas ele morreu de fome justamente porque os seus olhos não estavam em Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, nós terminamos falando na semana passada que o grande problema é que muitas pessoas também estão traindo Jesus. E traindo Jesus por conta do quê? Por conta do descontentamento. Meus irmãos, muitos crentes estão desobedecendo a Deus, deixando de fazer a vontade de Deus porque querem mais. São ávidos por bens materiais. Não há problema algum em nós querermos coisas melhores, uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor. Não há problema em nós querermos coisas boas. O maior problema é quando nós perdemos a nossa identidade como cristãos. Muitas pessoas acabam perdendo a sua fé, acabam perdendo o seu foco por conta daquilo que elas podem conseguir. Então, meus irmãos, algumas pessoas estão demonstrando por conta dessas 3 atitudes o seu sinal de insatisfação. E hoje eu quero ver com vocês como o descontentamento pode nos derrubar. Eu quero convidar a todos que vão para o livro de Esther. Livro de Esther, capítulo de número 3. Vamos todos lá para o livro de Esther, capítulo de número 3. Vamos ler versículo de número 1, 2, 5 e 6. Vamos lá então? Irmãos, deixa eu só colocar aqui rapidinho no silencioso. Eu vou ter que fazer o seguinte, irmãos. Eu estou vendo que o microfone aqui está com a bateria fraca. Eu vou tentar prestar atenção para ver se não vai acabar a bateria aqui, tá? Vamos lá então, meus queridos. Como eu estava dizendo para vocês, nós vamos ler agora o livro de Esther, capítulo de número 3, versículos 1 e 2 e versículos 5 e 6. Vamos falar sobre Amã. Veja só. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Versículo 2. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Vamos já pular para o versículo de número 5. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino
de Assuero. Meus irmãos, veja só, nós não vamos ler toda a história do livro de Ester, mas é muito interessante como nós vemos o que acontece a derrocada de Amã. O capítulo de número 3 fala que ele recebeu realmente vamos dizer assim, uma bênção do rei. Ele foi declarado como o segundo no reino. Ele estava acima até mesmo dos príncipes. Porém, ele ficou descontente por conta de um homem que não se curvou. Ele tinha toda uma nação aos seus pés. Somente o rei não se curvaria perante ele. Mas ainda assim, por conta de Amã e por conta da fé de Mordecai não ter se curvado perante Amã, o coração dele se encheu de ódio, e a história de Ester mostra como Deus estava por trás de todas essas situações. Mas notemos, meus irmãos, no capítulo 6 em diante, mostra que, capítulo 5 em diante, na verdade, diz que Mordecai, ele construiu, Amã construiu uma forca para matar Mordecai. Mas então, como falamos, o agir de Deus mudou todas as coisas, todas as questões, e ele próprio, Amã, foi que morreu, que foi enforcado naquela forca que ele havia feito. Notem, meus irmãos, o descontentamento pode matar. Se nós não estamos contentes com aquilo que nós temos ou com a posição que nós chegamos, isso pode ser a nossa derrocada. Às vezes vocês notam que pessoas elas querem galgar posições na empresa e para isso elas acabam pisando umas nas outras. Eu me lembro que quando eu trabalhava no telemarketing lá em São Paulo, eu fui uma das pessoas selecionadas para o cargo de supervisor. Eu ia fazer uma prova e aí eu poderia ser supervisor de todo um grupo de pessoas. Só que tem um detalhe, eu tinha 3 meses de empresa. Tinham pessoas que tinham mais de 1 ano lá que não tinham conseguido essa vaga. E olha, irmãos, eu como um salvo em Cristo, eu preferi declinar dessa vaga. Por alguns motivos, um dos quais eu tinha que trabalhar domingo e aquilo para mim era um problema terrível, porque quando eu estava no trabalho eu queria estar servindo ao Senhor, então eu sabia que era um trabalho provisório, mas de qualquer forma, eu entendi que aquilo poderia ser um problema para o meu testemunho, porque eu sabia que, infelizmente, por conta da posição, existia muita inveja ali naquele grupo que eu trabalhava. Então o descontentamento nos leva a lugares terríveis. Nós nos afastamos de Deus quando nós estamos descontentes com aquilo que Deus nos tem dado ou com aquilo que Ele tem permitido nas nossas vidas. Nós também podemos ver o descontentamento de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 5, vamos para lá? Gênesis capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus então nos fala sobre Adão e Eva, de que forma que eles demonstraram descontentamento em relação a Deus. Vamos ler versículo 5. A serpente falando com Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, Adão e Eva, eles poderiam comer de qualquer fruto, de qualquer árvore que estava no jardim. Deus disse que eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Eles não podiam comer. Mas, no entanto, quando Satanás estava enganando Eva, ela também demonstrou o seu descontentamento. Por quê? Porque a ordem de Deus era para ela não fazer. Mas no seu coração e posteriormente no coração de Adão, eles se sentiram até mesmo maiores do que a Deus quando eles, por conta própria, desobedeceram a Deus. Sabemos que Eva foi enganada, mas Adão, por conta própria, desobedeceu a Deus. E aí, meus irmãos, o que nós podemos entender com isso? Por conta do descontentamento deles, o pecado entrou na raça humana, eles foram expulsos do jardim do Éden, perderam a comunhão com Deus e tantas outras consequências que nós poderíamos listar aqui. E também nós poderemos ver o descontentamento de Lúcifer, Satanás. Vamos ver
Lucas 10, versículo 18. Vamos lá? Lucas, capítulo 10, versículo de número 18. Vamos chegar ali. Lucas 10, 18. Nas palavras de Jesus, é o nosso Senhor que está falando. Ele diz o seguinte... Na verdade, irmãos, eu marquei aqui errado, não é Lucas 10, 18. Bom, mas quando Jesus diz que viu a Satanás caindo dos céus, ele diz que realmente Satanás ele foi expulso dos céus, e ali nós entendemos que era por conta do pecado dele. Eu acabei anotando a referência errada aqui, depois eu vejo direitinho e coloco aí nos comentários. Mas Isaías capítulo 14 fala sobre a rebelião de Satanás. Vamos lá para Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo de número 12 até o versículo de número 14. Vamos lá. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meus irmãos, Satanás era o mais poderoso dos anjos. E ainda assim, o seu descontentamento fez com que ele pecasse contra Deus e fosse expulso dos céus. O nome Lúcifer significa, no original, estrela da alva, estrela da manhã. Então, o descontentamento de Lúcifer fez com que o orgulho nascesse em seu coração. Obrigado, Jason. Jason colocou ali Lucas 10... Vamos ver aqui. Lucas 10, 18. Eu acho que eu estava em Lucas 10, eu acabei lendo errado, né? Lucas 10 aqui, vamos ver. Isso, verdade. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, Satanás ele foi expulso dos céus por conta do seu descontentamento. Então, o que nós podemos notar acerca dessas questões? Nós vimos na questão de Amã que o descontentamento pode matar. Nós vimos na vida de Adão e Eva que o descontentamento trouxe a ira de Deus sobre eles. Nós vimos sobre Lúcifer que o descontentamento fez com que ele pecasse contra Deus, fosse expulso dos céus, e nós sabemos lá em Apocalipse capítulo 20 que o seu destino é o lago de fogo. Então, meus irmãos, o que isso acarreta nas nossas vidas? Muito simples. O nosso descontentamento vai trazer todas essas questões sobre nós. Eu creio que a misericórdia de Deus é que muitas vezes nos livra de coisas que nós merecíamos por nós estarmos descontentes com tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estar descontente com a igreja, estar descontente com o pastor, estar descontente com os irmãos, estar descontente com todas as coisas que você tem, é uma forma de você estar dizendo para Deus que tudo o que Ele tem feito por você não é suficiente. Então, muitos acabam não tendo prazer de virem à igreja por conta de situações que, às vezes, a pessoa não deixa passar. Às vezes, tem situações que acabam impregnando em nossos corações e isso nos leva para baixo. É como se fosse uma âncora que faz com que os nossos corações não só fiquem longe dos irmãos, mas de Deus. A comunhão entre os irmãos não é uma escolha, mas é um mandamento. Nós devemos amar uns aos outros, estarmos em comunhão, como até mesmo lá em Atos capítulo 2 diz que eles tinham tudo em comum. Estavam sempre juntos, faziam as suas refeições juntos.
Não quer dizer que todos os dias nós devemos estar juntos, mas a palavra de Deus nos diz que nós não devemos deixar de congregar. E se nós estivermos na nossa congregação, os nossos irmãos estarão lá. E realmente eu concordo com pastores que dizem que a comunhão na igreja é um pedaço dos céus, porque nós estaremos com esses mesmos irmãos. Da mesma forma que outras pessoas são pecadores, nós também somos pecadores. Da mesma maneira que talvez outras pessoas nos ofenderam, nós também podemos ter ofendido outras pessoas. Então o nosso descontentamento acaba por fazer com que nós nos afastemos das coisas de Deus. Talvez você pode estar dentro da igreja, mas o seu coração não está. E aí, meus irmãos, é muito importante que nós nos coloquemos diante de Deus e já já eu falo sobre isso. Eu já disse para os irmãos no passado que nós precisamos entender que quando dizemos que esta igreja é a nossa igreja, nós precisamos lutar com todas as forças para que mesmo que ocorram problemas e frustrações e tristezas, que nós continuemos nessa igreja. Nós fazemos parte de um só corpo e essa igreja é o corpo de Cristo. Então existirão problemas em qualquer igreja, em qualquer lugar que você estiver. Não se pode estar descontente por conta de situações que muitas vezes nós mesmos é que fomos os causadores, ou até mesmo pessoas por conta dos seus pecados causaram. Meus irmãos, preste bem atenção, até mesmo pelas coisas que você tem. Aquilo que talvez já aconteceu na sua vida, você está descontente com a situação que você se encontra hoje. Quem é que pode mudar a sua vida? Ou quem é que pode mudar todas as coisas que estão ocorrendo com você? É o Senhor. Mas para isso é importante que nós tomemos a atitude de sermos humildes, de nos ajoelharmos perante Deus e clamarmos ao Senhor que Ele faça a sua vontade em nós, que nós estejamos prontos a efetuar as mudanças necessárias para que o Senhor possa agir poderosamente em nossas vidas. Não adianta, irmãos, nós querermos, se for uma situação onde nós precisarmos tomar uma atitude, não adianta orar para que Deus tome essa atitude em nosso lugar. Não, irmãos, de maneira alguma. Nós precisamos pedir forças a Deus para que Ele realmente nos ajude a fazer tudo aquilo que seja necessário para que o nosso contentamento diante dele possa ocorrer. Não é isso que nós vemos lá em Hebreus capítulo 13? Volta lá para Hebreus capítulo 13, por favor, e nós encerraremos esta noite. Vamos ler ali Hebreus capítulo 13, versículo 5 e 6. Vamos lá, meus irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo 5 e 6. Vamos chegar ali. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Vamos ler novamente. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Meus irmãos, a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, diz o seguinte: que a vida de vocês seja sem avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. O que nós precisamos, irmãos, para servir a Deus? Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que o que nós precisamos para servir a Deus é vontade. Porque eu tenho plena convicção que todas as coisas que nós colocarmos diante de Deus, Ele nos suprirá. Eu me lembro que certa vez um irmão disse para mim o seguinte, há muitos anos atrás, lá em Barueri, dizendo, olha, eu gostaria muito de ir para a igreja, mas eu não tenho trabalho, eu gostaria de poder ajudar na obra de Deus, mas eu moro longe da igreja e não sei como faço para vir.
Eu falei para ele o seguinte, falei, irmão, vir à igreja não é a vontade de Deus? Sim, é a vontade de Deus. Eu falei, você já orou por isso? Você já orou para Deus para que Ele te dê os meios para que você possa ir para a igreja? E ele falou, não. Eu falei, então ore, irmão. Coloque diante de Deus. Meus queridos, na outra semana, conversando com aquele rapaz, ele veio para mim e disse, olha, irmão, eu consegui um trabalho e agora eu posso vir à igreja. Você, meu irmão, você, minha irmã, crê no poder de Deus? A Bíblia nos diz que Deus é o Criador de todas as coisas, e não só o Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. Nosso Deus é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Se Deus quisesse fazer chover dinheiro em vez de maná, Ele faria. Mas por que Deus não faz? Porque Ele não quer que o nosso coração esteja preso às coisas materiais. Vocês sabem, a televisão, a internet está repleta de promoções, a Black Friday está chegando, e aí você pensa, eu preciso daquilo, eu preciso disso, E aí, meus irmãos, muitas vezes nós colocamos a corda no nosso pescoço e tiramos o sossego da nossa família por conta das nossas decisões. Meus irmãos, não há nada de errado, e eu sempre vou repetir isso, em você querer coisas melhores. Porém, procure sempre a direção de Deus. Procure fazer a vontade do Senhor. Ore! Não há nada de errado em orar por alguma coisa que você quer ou deixa de querer. Ou talvez você olhe para aquilo que você já tem, agradeça a Deus por aquilo que você tem. Talvez você olhe para o seu celular, você tem aí um celular de 1900 e bolinha. Irmão, se você consegue fazer ligações, pode não ser um iPhone 12, que ainda nem lançou, pode não ser aí um celular de última geração, mas olha, agradeça a Deus por ele. Agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem, até mesmo pela meia furada, se necessário for, pelo chinelo que tem um prego na ponta. Agradeça a Deus, porque a palavra de Deus nos deixa claro que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, vem de Deus. A nossa felicidade não depende daquilo que nós temos, mas depende daquilo que nós somos diante de Deus. Nós cantamos um hino, o último hino, falando sobre o lar celestial, jamais se contou ao mortal. Nós não sabemos aquilo que nos aguarda, mas a Bíblia nos diz que os muros da cidade celestial serão pedras preciosas e as ruas serão de ouro. Então o que mais nós podemos querer, meus irmãos? Nem sol vai ter, porque a glória de Deus é que vai iluminar todas as coisas. Então, meu amado irmão e irmã, coloque os seus olhos em Deus. Não coloque os seus olhos em coisas que muitas vezes não são necessárias. Não tire a sua alegria, a sua paz, por conta de coisas e situações que vão te trazer desesperança. Não se afaste de Deus. O descontentamento não vai fazer com que você se afaste de pessoas, mas que você se afaste principalmente de Deus. Meus amados, que nós possamos estar contentes, assim como Paulo nos disse, e nós vamos ler na semana que vem. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse deve ser o sentimento de todos nós que somos salvos em Cristo. Que esta noite, antes de você deitar, agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você é. Porque tudo isso veio do nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus, mais uma vez em sua presença, muito obrigado por esse tempo com os irmãos, que nós possamos aprender a ser gratos ao Senhor. Que o Senhor faça a vontade do Senhor nas nossas vidas e dirija-nos, ó Deus, a sermos pessoas agradecidas. Independente daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, que nós possamos agradecer, porque é o Senhor quem nos deu, é o Senhor que nos permitiu sermos quem nós somos. Damos graças a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos então para os pedidos de oração. Olharei aqui no grupo da igreja.
Bom, aqui no grupo da igreja, eu também, irmãos, acabei esquecendo, estava tão ocupado hoje à tarde, acabei esquecendo de pedir para vocês colocarem os seus pedidos de oração, mas o Miguel pede pela sua saúde de sua família, a Sara pede oração por sua saúde, Dona Angelita pede oração pela saúde do Paulo e pela dela, a salvação, ela também pede pela salvação do Samuel, Natiele, pela sua mãe Laureci e seu irmão Jovair. A Jace pede oração por sua família e por todas as pessoas que estão buscando salvação. Dona Gessi pela salvação dos seus filhos Jorge, Luiz e Rodrigo, pela saúde deles e também como a dela. Ela pede também por harmonia familiar, estabilidade emocional, profissional, medicação para o Covid, para acabar com a pandemia, enquanto a vacina não chega, e formas de suprir aos que perderam o emprego ou fecharam os seus negócios. Agora eu vou ver aqui no Facebook, e aqui eu não consigo ver no celular, eu tenho que olhar aqui mesmo no Facebook. Vamos lá. Eu estou analisando todas as mensagens aqui de vocês para ver se tem pedidos de oração. O irmão Júlio pede oração pela saúde da sua mãe, Dona Lourdes, que será submetida a um procedimento cirúrgico dia 5 de outubro, na próxima segunda-feira pela manhã, visando a correção do problema de catarata. Então vamos orar sim, irmão Júlio. Bom, eu creio que aqui foi colocado só este pedido, então se os irmãos querem colocar outros pedidos, podem ficar à vontade, mesmo quando terminar aqui a transmissão, vocês podem colocar os seus pedidos de oração, que aí eu colocarei no nosso painel. Meus irmãos, não esqueçam da programação de sexta-feira, o nosso painel de perguntas e respostas, o casamento e a criação de filhos. Não esqueçam que o nosso culto de domingo à noite vai ser às 18 horas, mas o culto de domingo de manhã vai ser normal. Pastor Daniel Lima vai nos trazer o estudo da Palavra de Deus e também começaremos a lição de número 9 do nosso livro de escola dominical. Então, se você tem, já comece, por favor. Não esqueça da questão do pastor Valcide, se porventura você foi desafiado por Deus, quer de alguma forma ofertar, tem a sua oportunidade. Vocês sabem que todos os valores vão diretamente para a construção da igreja lá em Paraná do Comprido, se não me engano o nome. E aí, qual valor nós enviarmos à igreja, então, dobrará e aí nós poderemos auxiliar aquele ministério. Ok? Meus irmãos, muito obrigado por sua audiência. Deus abençoe a todos vocês. É sempre um privilégio estar na sua casa, onde quer que vocês estejam. Que Deus dê uma semana abençoada para todos nós e também que possamos testemunhar para os perdidos de tudo aquilo que Deus nos tem feito. Tenha certeza que se nós mostrarmos contentamento, será um bom testemunho para todas as pessoas que nos cercam. Ok? Muito obrigado, meus irmãos. Vamos ficar com mais um hino natalino e aí estaremos encerrados, ok? Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite. Numa noite humilde lá, nasceu Cristo em Belém. Ele canta toda a criação e nos para o neném. No mês do pobre aqui nasceu, com grande amor deixou o céu, todo seu trono pela cruz, veio por mim Jesus. Sem palácio, este rei nasceu, versos no capim, nem cetro de ouro recebeu, nem coroa, nem festim. No berço pobre aqui nasceu, com grande amor deixou o céu, trocou seu trono
pois lhe dei meu coração. Num berço